Então, pessoal, vamos começar já no supino, para a gente falar dos erros que acabam com o seu treino de peito. A gente vai falar de muita coisa aqui. Então já clica no gostei, se inscreve no canal. Vamos começar no supino aqui. E aqui a gente vê alguns erros, né, muito básicos. E um erro gravíssimo é você não aproveitar a promoção de todos os meus cursos, que vai começar no dia 8 de novembro, lógico, mais informações aqui nos comentários. Então vamos para o supino. Aqui, ó, o que vai acontecer? Eu quero que você aprenda a fazer uma conexão mente-músculo melhor. Então não pense em fazer o supino só empurrando para cima o movimento. Ó, não é só empurrar para cima. Não, eu quero que você pense o seguinte. Eu quero pegar esse cotovelo e fazer eles se encontrarem. Então eu vou fazer isso aqui, ó. É como se eu quisesse levar esse cotovelo a esse, ó. E eu vou fazer isso com a barra. E você vai perceber que vai mudar a ativação. Então, quando eu for empurrar o exercício, quando eu for empurrar a barra, eu vou sempre empurrar pensando em aproximar, esmagando os cotovelos um contra o outro. Ou se você quiser também, na hora que você for empurrar para cima, pense em deixar o seu bíceps chegar perto do seu peitoral. Eu quero que ele faça perto do peitoral. Isso muda a ativação motora. Porém, quando a gente vai pegar os halteres aqui, as pessoas fazem uma coisa que não tem necessidade. Eu vou explicar agora porque você vai entender. Aqui, quando a gente vai fazer um supino com halteres, algumas pessoas fazem isso aqui, ó. Fazem esse encontro lá em cima. Esse encontro é desnecessário, porque a partir do momento que você passa da linha do ombro, esse movimento aqui, ó, isso aqui não é peitoral. Isso aqui é ação da gravidade. Tá caindo para cá e tá caindo para cá. Então eu quero que você trate os halteres como se você estivesse com uma barra. Ó. Então eu vou empurrar para cima. Fazendo essa aproximação dos meus cotovelos, aqui eu consigo fazer um pouco mais, certo? Mas ó, cheguei aqui no pico de contração, tá tudo bem, eu não preciso juntar. Não é para fazer um movimento circular, é para fazer um movimento de empurrar com uma leve aproximação dos cotovelos. Na hora que você for descer, você pode estufar o seu peitoral. Só que na hora que você for descer estufando o seu peitoral, você faz como se os ombros posteriores quisessem se encontrar, ó. Eles querem se encontrar, tá vendo? A hora que eu estiver descendo, meu peitoral está estufado e os meus ombros atrás estão tentando se conectar. E eu vou manter essa tensão durante todo o movimento. Só essas dicas já vai mudar muito a sua execução de todos os supinos, inclinado, declinado e o reto. No Smith, com barra, com halter, enfim, todos, inclusive na máquina também. Vamos fazer então aqui o crucifixo, pessoal. E aqui a gente vê um erro. Eu vou deixar inclinadinho para a gente estudar outros movimentos, tá? No crucifixo a gente vê uns erros que são muito grotescos e que faz você levantar muito mais peso, mas está errado. Então, olha só, tem gente que vai fazer o crucifixo e faz isso aqui, ó. Olha só, eu estou percebendo que eu estou fazendo um supino aqui? Ó, vocês conseguem ver o supino aqui? Ó, vou fazer agora o supino. Tá vendo que é o mesmo movimento? Lembre, como é que é o crucifixo? O crucifixo é um movimento circular, onde o teu cotovelo ele vai ficar mais estabilizado, ele não vai dobrar tanto. Isso daqui não é crucifixo, isso aqui é um supino com uma pegada invertida, com uma pegada neutra. O crucifixo é isso aqui, ó. Ó, longe, longe. O halter longe do corpo, longe do corpo, longe do corpo. Senti alongar, subo. Sempre tentando deixar o halter longe do seu corpo. Ó. Olha como ele passa longe do meu corpo, ó. Olha onde é que ele está longe aqui. Vou fazer errado agora, quer ver? Ó, vou fazer errado. Olha como ele passa perto. Isso aqui, como você está usando o tríceps, você vai levantar muito mais peso. Só que você está usando o tríceps. Vocês têm que entender uma coisa. Eu sempre falo isso para os alunos da consultoria. Não tem milagre. Se você está levantando muito mais carga, é porque tem outro músculo ajudando. Porque tem uma limitação. Se você isola o movimento, não tem o que fazer. Então aqui no crucifixo, pensa isso. Eu quero longe a minha mão do corpo. E eu não quero perto. Você vai perceber que vai alongar bem as fibras, né? E uma técnica que você pode usar para melhorar esse trabalho de flexibilidade, que eu gosto bastante, uso com os alunos da consultoria, é o FST7
com o exercício de crucifixo. Essa técnica avançada eu expliquei no meu curso de como montar um treino, a periodização do zero, que vai entrar em promoção no dia 8, mas também tem aqui no canal. É só você procurar Nando Twin mais tema. Crossover, pessoal, que a gente vê de erro, ó. Crossover para a parte inferior do peitoral. Eu vou trazer de cima para baixo. Trabalha bem a parte inferior. Beleza. O que eu vejo o pessoal fazendo? Começa a inclinar o corpo para frente e faz isso aqui, ó. Você tá percebendo que aqui, ó, de cima para baixo. Beleza. Se eu jogo para frente, ó, é como se eu tivesse... Eu vou fazer uma coisa bem grotesca, só pra você entender. Ó, tá percebendo que eu tô fazendo um crucifixo? Igualzinho eu tava fazendo lá. Que ele tá vindo do lado para frente. E não de cima para baixo. Tá errado eu fazer isso aqui? Então, qual que é o objetivo do exercício? Essa é a pergunta. Leandro, o objetivo é o inferior do peitoral. Tá errado. O inferior do peitoral é de cima para baixo. Não, eu quero trabalhar mais a parte medial. Tudo bem. Aí sim. Então, na substituição de um crucifixo reto, ó. Estou trazendo lá de trás para frente. Mas eu poderia também descer essas colunas e fazer aqui, ó. Seria o mesmo movimento com mais conforto. Mas não está errado. Se o objetivo for a parte medial. Se for a parte inferior, lembra. Lá acima, de cima para baixo. Encontra lá, esmaga bem e volta. Inclusive, agora na próxima dica, eu vou falar para vocês de uma parte que não existe, academicamente falando, mas na execução do exercício muda o físico sim, que é o miolo do peitoral. Vamos lá. Aqui, pessoal, mesma coisa, certo, do crucifixo. Então, se você dobra o teu cotovelo e faz aqui um movimento curtinho, ó, você perde grau de movimento, não fica legal. O movimento fica muito curto do ombro, ó. Pensa longe, ó. Olha só, vamos comparar a articulação do ombro. Ombro, articulação, movimento, ó. Passando longe, eu quero minha mão longe do meu corpo. Olha isso, olha o arco de ação. Vou voltar, olha o arco de ação. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a carga pra caramba, aí eu diminuo e faço isso aqui, ó. Ó, olha o arco de movimento do ombro, como diminuiu. Não vai hipertrofiar nunca o peitoral fazendo assim. Então, sempre longe. E aqui, para você focar muito o miolo de peitoral, coisas que no crucifixo, às vezes você não vai conseguir. Porque o crucifixo, quando ele vem aqui, ó, aqui é a ação da gravidade. Então, o crucifixo, talvez faltou falar isso agora, eu falo agora, o crucifixo é na altura do ombro. Você está fazendo o crucifixo, está trazendo, deu o ombro, você para, porque daqui para cá está despencando. Então, é sempre na linha do ombro. Aqui, já não, porque eu tenho a tensão do cabo. Então, eu consigo extrair esse movimento que não existe, né, no outro exercício com halter, ó, que é esse finalzinho. Isso aqui eu só consigo aqui. E essa parte aqui, ó, esse finalzinho, é onde mais vai focar, que é depois da linha do ombro, essa parte do miolo do peitoral. Então, aqueles peitorais que têm dificuldade para encher, é nesse tipo de exercício. E sempre com o movimento circular, certo? Circular. E no final faz um pico de contração. 1, 2. E volta. E traz de novo. 1, 2. E traz de novo. Lógico, você vai ter que bater às vezes meses, anos, mas você vai perceber que vai dar uma enchida a mais. Até se você fizer por exemplo, esse exercício em primeiro do dia, ainda coloca um drop set. Então no outro dia você vai acordar com uma dor muscular tardia, você vai perceber que a dor está mais aqui dentro. Pode fazer o teste. No pico de contração e o drop set também tudo com pico de contração, certo? Eu vou deixar a indicação agora desse vídeo aqui, que é um treinamento de peitoral completo. Então você pegou vários macetes aqui, vamos ver um treino completo para todas as regiões do nosso peitoral. Dá uma conferida.